Os principais frigoríficos que operam na Amazônia possuem o compromisso de monitorar seus fornecedores diretos de gado, que são fazendas de engorda antes do animal ser abatido. No entanto, os fornecedores indiretos, ou seja, propriedades onde os bezerros nascem e crescem, também fazem parte dessa cadeia produtiva. Aperfeiçoar e ampliar o monitoramento é fundamental para assegurar que a carne bovina não venha de áreas desmatadas ilegalmente. Esta série de vídeos mostra os desafios para aprimorar o monitoramento das propriedades e os meios de reinserir os produtores de gado no sistema. O produtor tem uma dificuldade muito grande, né? A hora que ele é bloqueado ali na comercialização do produto dele, de entender os caminhos pelos quais ele consegue voltar para essa cadeia normal de comercialização. A dificuldade hoje é que o produtor, por um lado, ele encontra um caminho bastante burocrático para poder fazer o seu processo de adequação e, por outro, ele ainda encontra um mercado informal aonde colocar o seu gado. Por isso que muitas vezes ainda parece mais atrativo para o produtor inserir o seu gado nesse mercado informal em vez de buscar o processo formal de regularização. Essa falta de ordenamento, essa bagunça fundiária com que faz que esse negócio seja um negócio muito bom. Você pegar a floresta e transformar ela em área produtiva. Interessante, a forma viável para fazer um desbloqueio de uma área, de multa, de coisa, eu não sei nem por onde falar a verdade para você. Eu não sei por onde começar. A grande maioria quer regularizar, então eles, independente de tamanho de produtor, de atividade na zona rural, eles podem vir se regularizar sim. Então, o Estado ele tem que proporcionar as ferramentas para que o produtor efetivamente consiga entrar com o seu processo de readequação ambiental, consiga acompanhar esse processo ao longo do tempo e que ele seja desburocratizado de modo a ser efetivo, que o produtor ele tenha um horizonte claro de onde esse processo começa, onde ele termina e como ele pode cumprir com todas as etapas para se reinserir no mercado. Então, a ideia é ter uma porta de saída ali que traga de volta esses produtores. Mas, obviamente, isso tem um limite. A gente está falando de produtores que estão com irregularidades, com dificuldades com a burocracia para se regularizar, ou que desmataram sem autorização. Mas a gente entende também que existem critérios que são inegociáveis. Ninguém está falando aqui de anistiar ações criminosas, por exemplo, grilagem e esse tipo de coisa. O desbloqueio pelo Código Florestal, ele é o procedimento legal. Então, ele deve se procurar o órgão ambiental estadual e fazer todo o processo de regularização ambiental, que é o Cadastro Ambiental Rural, a assinatura do PRADA, né, do Programa de Operação da Área, e também o termo de compromisso. Então, esse é um processo mais burocrático. As outras formas são por meio do protocolo unificado, que é o encaminhamento de algum laudo técnico produzido diante de um embargo da área ou em desmatamento, firmar junto ao Ministério Público Federal um termo de ajustamento de conduta e encaminhar esse documento ao frigorífico. Então, esse TAC firmado com o Ministério Público também serve para o desbloqueio da área e também utilização de algum dos processos de recuperação da área, alguns dos sistemas que são as parcerias firmadas pelo Ministério Público Federal com alguns entes, como por exemplo aqui no Mato Grosso, o IMAC, e lá no Pará, a Acri-Pará. Então, qualquer iniciativa que acelere esse processo de regularização ambiental do produtor, ela é interessante no sentido que ela permite que esses produtores sejam reinseridos no mercado formal, né, de venda de gado, mas que também possibilita que ele comece antes o seu processo de restauração ambiental, auxiliando para
aumentar a conservação e a qualidade ambiental da sua área. A vantagem de se utilizar do procedimento do Código Florestal é que ele recupera a área e também regulariza de forma definitiva, vamos dizer assim, porque ele regulariza perante o órgão ambiental. É um procedimento burocrático, um pouco mais demorado, mas ele regulariza junto ao órgão ambiental, que isso tem efeitos um pouco mais abrangentes. Outra vantagem que nós podemos dizer desses procedimentos mais simplificados é que eles garantem também que o pecuarista possa buscar o desembargo da área, que talvez é o maior objetivo do pecuarista, que ele possa desembargar a área junto ao IBAMA ou junto à Secretaria do Meio Ambiente. Com isso ele garante a possibilidade de produção, né, e voltar também a negociar com os frigoríficos sem tanta burocracia. Sem dúvida, a forma mais viável dele desbloquear a propriedade hoje é via Código Florestal. Então, fazendo a adesão ao CAR e Programa de Regularização Ambiental e seguindo todas as etapas seguintes, essa seria a forma mais adequada dele se regularizar. No entanto, é importante que esses mecanismos eles sejam transparentes e tenha uma publicidade das informações de qual produtor está sendo desbloqueado, né? Garantindo que os consumidores finais, por exemplo, saibam a origem daquela carne que ele está consumindo.